Uma ótima noite a todos, agradecendo a Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, agradecendo essa casa que nos abre a porta para todos os domingos às 18 horas estarmos aqui falando do Evangelho, falando das boas novas, falando de coisas boas, levando a espiritualidade, levando o cristianismo para todo o canto do planeta. Vamos iniciando o nosso programa, agradecendo muito e colocando o nosso tema de hoje, tolerância. E aí, até onde vai a tolerância, a nossa tolerância, né? É o nosso tema de hoje. A nossa convidada, Ana Denigres. Ana, boa noite. Boa noite, Totti. Obrigado. Boa noite a todos que nos assistem. Uma excelente noite para nós todos. Obrigado. E seja tolerante comigo. E você também. Tá bom. Todo mundo com Evangelho na mão, Evangelho segundo o Espiritismo, livro Fonte Viva, copinho de água e o mais importante, família reunida. Família reunida para orar, para pensar em Jesus, para convidar a Jesus a adentrar o nosso lar, como diz Joana de Ângelo, para pernoitar na nossa casa, ok? Então vamos iniciando o nosso programa de hoje, lendo a nossa página do livro. A gente pede a nossa convidada a ler a página de hoje e fazer aquele breve comentário. Estamos hoje, então, na leitura número 69 do livro Fonte Viva, página 161, Firmeza e Constância. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Muita gente acredita que abraçar a fé será confiar-se ao êxtase improdutivo. A pretexto de garantir a iluminação da alma, muitos corações fogem à luta, trancando-se entre as quatro paredes do santuário doméstico, entre vigílias de adoração e pensamentos profundos acerca dos mistérios divinos, esquecendo-se de que todo o conjunto da vida é criação universal de Deus. Fé representa visão. Visão é conhecimento e capacidade de auxiliar. Quem penetrou a terra espiritual da verdade encontrou o trabalho por graça maior. O Senhor e os discípulos não vieram apenas na contemplação. Oraram sim, porque ninguém pode sustentar-se sem o banho interior de silêncio, restaurando as próprias forças nas correntes superiores de energia sublime que fluem dos mananciais celestes. A prece e a reflexão constituem o lubrificante sutil em nossa máquina de experiências cotidianas. Importa reconhecer, porém, que o mestre e os aprendizes lutaram, serviram, sofreram na lavoura ativa do bem e que o Evangelho estabelece incessante trabalho para quantos lhes esposam os princípios salvadores. Aceitar o cristianismo é renovar-se para as alturas, e só o clima do serviço consegue reestruturar o espírito e santificar-lhe o destino. Paulo de Tarso, invariavelmente peremptório nas adversidades e avisos, escrevendo aos Coríntios, encareceu a necessidade de nossa firmeza e constância nas tarefas de elevação, para que sejamos abundantes em ações nobres com o Senhor. Agir ajudando, criar alegria, concórdia, esperanças, abrir novos horizontes ao conhecimento superior e melhorar a vida onde estivermos é o apostolado de quantos se devotaram à Boa Nova. Procuremos as águas vivas da prece para lenir o coração, mas não nos esqueçamos de adicionar nossos sentimentos, raciocínios e braços no progresso e aperfeiçoamento de nós mesmos, de todos e de tudo, compreendendo que Jesus reclama obreiros diligentes para a edificação do seu reino em toda a terra. Linda página, né, Totti? Maravilhosa. Trabalhar para o bem não é ficar trancado em êxtase. Então tá, eu vou me trancar no quarto e ficar meditando, me isolar do mundo é muito fácil. Eu assisti uma vez um orador espírita falar que a palavra oração é orar mais ação.
Nunca nos esqueçamos que é uma contração, orar mais ação. Então nós devemos agir para o bem, modificar, trabalhar. E o tema é muito forte, firmeza. Constância, nunca desistir, né? Firmeza e constância, sempre. Jesus tinha uma fala de firmeza, né? Seja o seu falar sim, sim, não, não. Né? É isso aí. Então era uma fala firme. Verdade. De trabalho. No Evangelho nós estamos no capítulo, vamos iniciar o capítulo 6, o Cristo Consolador. O primeiro item é o jugo leve. Vinde a mim todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, todos têm sua consolação com a fé no porvir e com a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições pressionam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem amenizar a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Todavia, Jesus põe uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina: seu jugo é leve e essa lei é suave, visto que impõe como dever o amor e a caridade. A gente, quando tem essa concepção, essa ideia, essa certeza da vida futura, dá um alívio realmente, né? Fica mais leve, o jugo fica mais leve, né? Porque você sabe que você tem novas oportunidades, tem toda uma vida para mudar, mas também não pode cair naquela. Muitos falam assim: vou melhorar na próxima, vou mudar na próxima. Mas também você sabe que o jugo é momentâneo e que vai passar, né? Eu acho que esse é o maior consolo. Vai passar, passa. Eu sei que eu devo passar por isso agora, mas há uma recompensa futura. Isso vai melhorar. Isso é muito importante. Tem uma palestra do Haroldo que ele fala sobre isso, né? A dor, o sofrimento tem hora para acabar. E pode ser agora, daqui a pouquinho, é só ter essa certeza. Tem hora para acabar, não vai ser sempre, né? Pai não quer sofrimento, não quer dor de ninguém, quer a nossa paz, a nossa felicidade. Ele é um pai, começa aí, é pai. Nenhum pai, lembra, nenhum pai em que o filho pedindo pão lhe dá pedras, né? Então ele é um pai. Ele é mais do que pai. Vamos fazer agora a nossa vibração, na hora da gente se canalizar, se sintonizar com a espiritualidade, para a gente pedir pelo planeta, pelo nosso lar. Então vamos firmando o pensamento em Jesus, nosso mestre, pedindo a bênção a essa casa, aos trabalhadores, ao nosso trabalho. Vamos mentalizar o nosso lar, cada cômodo e cada canto de nossa casa, pedindo a Jesus, nossos anjos de guarda, nossos amigos espirituais, que adentre nosso lar, nossa casa, levando a paz, a harmonia e o equilíbrio ao nosso lar. Mentalizar agora os nossos familiares, mentalize cada familiar, pedindo que Jesus possa envolvê-lo com a sua bondade, com a sua ternura, com o seu amor. Vamos mentalizar os governantes, pedindo aí, nesse momento que o Brasil atravessa, né, essa mudança, que possam vir homens com o ideal de bondade, de amor, de dignidade, que a gente possa ter mais dignidade, que os que vierem aí possam já começar a fazer essa mudança no plano físico, aqui no plano da Terra, que a gente tanto espera. Vamos pedir aos irmãos que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nos leitos, no frio, na fome, na miséria, nas guerras, aos irmãos que se encontram nas zonas umbralinas, aos irmãos suicidas, aos que perderam a esperança. Vamos pedir aos vizinhos, seus lares, seus familiares,
Vamos pedir àqueles que nós prejudicamos, irmãos que ainda sofrem por nós, irmãos que ainda têm raiva, guardam raiva, ódio, rancor em seus corações pelo mal que fizemos, que ainda não conseguiram nos perdoar, que eles possam ser envolvidos por nossa prece nesse momento. Vamos pedir, nesse mês de setembro, a gente reforça aqui aos irmãos suicidas, aos que pensam no suicídio, aos que pensam em desistir da vida, que nossas preces possam chegar a todos esses nossos irmãos. E agradecer a Deus, a bondade, agradecer a vida, a oportunidade dessa reencarnação, agradecer a família que temos, o lar, o alimento, o corpo, o trabalho, sabe, tudo que nós temos, o que somos e o que sabemos. Obrigado, Pai, ser sempre conosco, nos dando força e entendimento para a nossa caminhada. Que assim seja. Graças a Deus. Nossa aguinha. Vocês devem ter notado que o nosso mural, o nosso quadro hoje aqui atrás mudou, né? Olha só que beleza, que maravilha. E a autora está aqui do nosso lado. Ana, nosso tema hoje é tolerância. E esse quadro retrata isso. Fique à vontade, a palavra é sua. Então, esse quadro foi feito a partir... Você vai me fazer chorar? Não. Você vai chorar comigo? Vamos lá, te acompanho. O Totti fez um programa que honrou muito essa casa, que foi o dia em que tivemos aqui um pastor, uma representante da doutrina espírita, o Cid, que é representante das religiões de matriz africana, e um diácono da Igreja Católica. E foi um programa maravilhoso. E como isso tem tudo a ver com a nossa postura aqui na casa do Luzeiros, onde nós dizemos que aqui jamais nenhuma pessoa agride a religião, né? Nenhum orador, ninguém fala mal de nada, porque todos os caminhos levam ao divino. Esse é o nosso lema, né? E nós resolvemos fazer então esse quadro para adornar a nossa parede, para que as pessoas possam, enquanto estão aqui esperando a palestra começar, ter ideia de que todos os caminhos, todas as religiões são caminhos que levam ao divino, né? Então a ideia foi essa e por isso o trabalho foi feito. Ele é um libelo à intolerância religiosa, contra a intolerância religiosa. Muito forte, né? Muito bacana, congrega. E isso numa casa espírita, acho que abre a porta, acho que mostra bem o que essa doutrina maravilhosa é. Porque nós notamos uma coisa, o Sebastião sempre pergunta quem está aqui pela primeira vez e canta especialmente para as pessoas, né? E depois, quando a pessoa entra no passe, a gente tem o hábito de abraçar um por um. Eu os abraço e os recebo, um por um. E muitos viram para mim, Totti, incontáveis, eu sou católico, mas eu me sinto muito bem aqui. Você acha que eu posso continuar sendo católico? Deve, sabe? Deve. Sim. Então, claro, não interessa a religião. Você está feliz, está bem, está aprendendo. Você até comentou que queria ir ao pastor, porque ele nos honrou vindo à nossa casa. E eu acho que nós temos esse débito com todos. Nós devemos assistir a todos, né? A uma missa daquele diácono, a uma das reuniões do CID e ao pastor também, já que eles nos deram essa honra, porque é uma via de mão dupla, né? Agora, se você me dá licença, eu gostaria de falar duas coisas. Uma sobre o quadro e outra sobre o nosso assunto, a tolerância. Quando eu elaborei o quadro, eu elaborei, primeiro não poderia ter muita gente, senão o quadro seria muito grande e ia ficar pintando muito tempo, né? E em segundo lugar, eu pensei esteticamente, claro, como artista plástica, os rostos que vão ser maiores estão à frente por uma questão de, né? E estava eu achando que eu estava fazendo um sucesso pensando esteticamente. E estou lá medindo para poder desenhar e pintar. Depois que eu tive pronto e comecei a pintar, eu falei, meu Deus, eu não vi que eu fiz isso. Nosso Papa, de quem eu tenho muito orgulho, eu gosto muito do Papa Francisco, é um jesuíta, pois foi os jesuítas que receberam os indígenas daqui. Eu não tinha pensado nisso, não foi proposital. Sabe, quando você... Oh, meu Deus, né?
o judeu está exatamente junto com o árabe, né? E eles têm uma inimizade tão grande, né? O Dalai Lama está exatamente atrás de Jesus, e você sabe que de todas as religiões, todas têm Jesus como um profeta, inclusive o islamismo, né? Onde ele é o profeta Isa, e eles têm verdadeira adoração por Maria e por Jesus, os islâmicos. E todos, menos os judeus, que não o aceitam como Messias. E o budismo só admira como figura, mas o budismo não tem a figura de Deus como nós temos, né? Então, curiosamente, eu coloquei. E o curioso da Umbanda, que a Umbanda é a Umbanda. Eu coloco justamente na frente de Krishna, que a palavra Om, que é o Aum, é a base do hinduísmo. Eu achei que eu estava fazendo sem querer, e eu estava fazendo inspirada, né? Eu fiquei depois muito tocada, falei, oh meu Deus. Belo trabalho, né? Um trabalho bacana. De pintura e um belo trabalho da representatividade desse quadro. Então, o quadro agora é do Luzeiros, né? Então, quem vier aqui assistir a palestra vai poder vê-lo sempre, né? Está trazendo hoje a primeira mão. É a primeira vez que ele entra na casa. E o Mauro, nosso presidente, falou que quando nós trouxéssemos o quadro, eu deveria fazer uma palestra sobre o quadro. Mas eu achei que não. Nós deveríamos fazer um Evangelho no Ar. Então foi sopa no mel quando você me chamou, porque ele começou por causa de um Evangelho no Ar. Então o Evangelho no Ar é a melhor maneira de trazer esse quadro, né? Você me inspirou, Totti. Muito obrigada. Deixa eu dar um alô aqui, ó. Cláudia Cipião, boa noite, que lindo quadro pessoal e que vai muito além de uma imagem. É uma mensagem que precisa estar impressa em nossos corações. Temos opções diferentes, porém isso não nos torna adversários. Legal, Cláudia. Bacana, é isso aí. Somos irmãos, é a mensagem, é a mensagem. A Sônia Conte, um abraço, Isabel Cristina, Joaquim Cruz, Maíce Breves, Marli Cruz, Ivani Rosa, Aline Dominguete, a Neide Chaves mandando um abraço. Totti é um trabalhador em prol do Evangelho. Ricardo Cunha, Ricardo, melhoras aí, meu irmão. Um abraço. Marta São Pedro, Geraldo Monteiro, Marcos Almeida, Aline Dominguete, Cláudio Cipião. Um abraço a todos e obrigado. Vamos falar então sobre tolerância. Mande sua pergunta, mande sua colocação, a sua visão, que a Ana está aqui para conversar com vocês. Então, vamos falar sobre tolerância. Eu tenho ficado assustada, Totti, com as redes sociais. Um vídeo que foi lançado pela National Geographic agora, o dado é alarmante. Esse ano nós sofremos um aumento de 5.000% nos casos de intolerância religiosa. 5.000 é muita coisa, Totti. 5.000% de aumento. Esse vídeo que está à disposição no YouTube, para quem quiser assistir, e a gente pode até postar depois, né, claro, na página do programa, que é muito interessante. Ele tem algumas coisas que nos doem muito como seres humanos, mas tem outras que nos deixam muito emocionados. Por exemplo, em uma das casas de matriz africana que foi destruída, uma pastora luterana dá um testemunho e fala: destruíram em nome de Cristo. Então eu me vi obrigada a reconstruir em nome de Cristo. E foi lá abraçando, tomando cafezinho com a Mãe de Santo, que já estava inclusive paramentada, falando: nós vamos reconstruir essa casa usando o dinheiro da igreja, né? Que coisa mais linda! E é assim, os caminhos que nos levam a Deus deveriam nos irmanar, nos unir. Eu lembro que eu li uma vez um filósofo dizendo que Deus seria o miolo de uma flor. Cada pétala é uma religião, um caminho. Não importa qual pétala uma joaninha percorra para chegar ao miolo, mas ela sempre vai chegar ao miolo, e o miolo une todas as pétalas. Olha que coisa linda! Mas o que nós estamos vendo é um despedaçar dessas flores, porque a intolerância aumenta em todos os sentidos. Intolerância religiosa, intolerância com relação às suas escolhas. Eu acho, Totti, que atrás da palavra tolerância tem uma palavra muito forte.
E queria pedir licença a todos para contar uma história que eu acho muito significativa, que é a seguinte: no século XIX, com a chegada do iluminismo, já do desabrochar da ciência, havia no interior, no centro da Europa, um mosteiro, num lugar assim, de um bosque muito bonito, e o mosteiro estava se despedaçando. Todas as construções, a igreja não tinha dinheiro, os padres daquela ordem não tinham dinheiro para cuidar daquele mosteiro. E só tinha o prédio central de pé. E a ordem só contava com 5 monges, o abade mais 4. E eles estavam desesperados, porque todos tinham mais de 70 anos. Então eles achavam que a ordem deles estava no fim, ia acabar. E quando ruísse o último prédio, todos eles também já estariam perto da morte. E naquele bosque tinha uma pequena casinha onde um rabino fazia as suas meditações anuais. Ele se isolava e fazia uma meditação. Anos e anos e anos, Totti, décadas, o monge jamais tinha trocado uma palavra com o rabino. Mas ele sabia quando o rabino chegava, todos sabiam, e ele nunca tinha trocado uma palavra com o rabino. Os padres, os monges, chegam para o abade e falam: por que você não vai perguntar para o rabino? Trocar uma ideia. De repente ele sabe alguma coisa para melhorar a nossa ordem. Dizem que ele é muito sábio. Ele falou: eu vou colocar vestir a capa da humildade e falar com o rabino. E foi lá, bateu na portinha, falou: desculpe interromper sua meditação, eu sou o abade do mosteiro. Ele falou: eu sei quem você é, eu fico muito honrado de você me visitar. Aí entrou, se abraçaram, o abade quis ler um versículo da Bíblia, o rabino ouviu, ele pegou a Torá e leu um versículo, choraram juntos. Ele falou: o motivo de eu vir é porque disseram que você é muito sábio e eu queria saber como salvar o nosso monastério, nossa ordem está acabando. Ele falou: os jovens já não procuram a espiritualidade, os jovens não querem mais saber de procurar o serviço de Deus ou servir a Deus. E choraram mais um bocado, e aí o monge falou: está na hora de eu ir embora. Você não tem nada para nos dizer? Ele falou: tenho, uma coisa só. Um de vocês é o Messias. Aí ele achou estranho e foi cabisbaixo andando de volta para o prédio, e os 4 padres, os 4 monges estavam esperando e falando: o que ele falou? Ele falou que um de nós é o Messias. Como? Aí os caras assim: mano, o irmão Filipe não pode ser o Messias, ele é rabugento. O irmão Thomas come demais, mas quando a gente precisa dele, ele está lá. Será que o irmão Thomas é o Messias? Não, vai ver que o abade é o Messias. Será que o abade é o Messias? E eles ficaram, cada um seu canto, quietos, naquela semana, mudos. Até que começaram a vir os insights. Eles olhavam no espelho e falavam assim: será que eu sou o Messias? Vai ser pior ainda. Com os pensamentos que eu tenho, eu não posso ser o Messias. E se eu for o Messias? Então eles começaram a cuidar mais de cada um deles, zelar mais, cuidar de si próprios, tomar banho, se limpar. Eu posso ser o Messias, né? E cuidar um dos outros com o maior carinho. Nossa, apesar do Peter ser rabugento, ele pode ser o Messias. Tamanha foi a aura de paz dali, que as pessoas da vila próxima, eu fico arrepiada, porque a história é real, elas começaram a ir fazer piquenique em volta. E com isso os jovens iam trocar ideia com os monges e conversar. E de repente um deles falou assim, um jovenzinho pediu para entrar na ordem. E a ordem começou a crescer e os meses passavam e as pessoas procuravam ali o local e conviviam com todos, e a ordem floresceu. Porque eles cultivaram o respeito. O recheio do Kinder Ovo da tolerância é o respeito. Essa é a palavra mais importante. Quando você respeita o outro, porque, olha, veja na nossa visão, quem você pode ter sido,
E se você viesse com a roupagem do que você foi? Quem você pode ser e quem pode ser a Lavínia, o seu futuro bebê? Você pode ser o pai de alguém que vai fazer alguma coisa importante para a humanidade? E eu começo a respeitar. E eu, quem fui? Eu não sei. Eu preciso respeitar. Respeitar o corpo que eu tenho. Respeitar a chance da encarnação. Respeitar o outro na sua fé. Respeito é tudo. Eu acho que respeito é a tônica da tolerância. Quem pode ter sido. Mas olha o mestre. Ele já via quem você vai ser. Sim. E te respeitava. Ele já via lá na frente. É a lição de hoje. Quando você vê a coisa com o futuro, as coisas ficam mais leves. Então Jesus sabia que o senador ali, né, que ele fala, né, lá há 2000 anos, Públio Lentulus, seria Emmanuel. Ele sabia que aquele era o momento dele ali. Eu tenho até uma frase ali que fala ali, justamente isso, que tem que respeitar a evolução de cada um. O respeito. Naquele momento ele é aquele ali, mas vai ser grande. Vou mandar um abraço aqui. Neide Chaves, lindo quadro, tá elogiando a Neide, um abração. Obrigada. Ela Kelly, Renata Cesário, tão bom entrar aqui, ouvi-los falando desse tema. Ia falar exatamente como temos visto a intolerância de modo geral. Princípio desse momento de nosso país de escolha política. Saudades da Ana Denigres, a Égria. Legal. E a Ângela Maria Cancela Duarte, tá lá curtindo também. Um abraço. Um abraço para todos. Então, Ana, mas é linda a história, né? Linda. Maravilhosa, maravilhosa. Falta muito respeito hoje em dia. Por detrás dessa intolerância que vemos, tem um desrespeito muito grande. É desrespeito às suas escolhas. Você pode escolher o governante que você quiser, você tem o direito de escolher, mas a frase maravilhosa, bota ela pra gente. Cadê a frase maravilhosa? A discórdia dessa? Essa aqui. Olha! Voltaire, né? Voltaire é fabuloso. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Exatamente. É o que as pessoas hoje em dia não percebem. Parece que elas se sentem ofendidas pelas escolhas pessoais de algumas pessoas. Você não tem que se ofender com isso. A pessoa não vai mudar o seu parecer. No jornal O Globo de ontem, trouxe uma reportagem na parte de ciência, e eu gosto muito de ler, dizendo que os cientistas chegaram à conclusão de que as pessoas procuram nas redes sociais reafirmar os seus dogmas, porque elas não vão mudar de ideia com relação às suas posturas. É uma questão cerebral. Você reafirma o que você acha que está certo. Você não consegue mudar a opinião de uma pessoa quando ela acha que está certo. E isso é uma questão evolutiva, até evolutiva fisiologicamente, biologicamente, né? Porque, por exemplo, se uma pessoa vê uma tempestade e ela achar que vai passar rápido, ela pode se aventurar e pode perder a vida. Então, nos nossos primórdios, né? Nos primórdios dos seres humanos, eles precisavam acatar as suas convicções. Digamos que seja acatar até as suas intuições acerca do que fazer, de como escolher, do que comer, né? Por exemplo, nós sabemos que existem crianças que escolhem o seu alimento e depois descobre-se que aquela criança é intolerante ao alimento que ela rejeitava. É uma questão inata da criança. Então é isso, de repente, não, a pessoa não vai mudar de opinião. Só ela sabe o que levou ela a escolher determinado candidato, ou determinada postura, ou determinada religião, que satisfaz mais a ela. Por exemplo, eu tenho uma irmã, né, que é evangélica, eu cresci evangélica, nasci católica, cresci evangélica, e agradeço muito hoje em dia a minha mãe por eu ter tido essa base, de conhecer tão bem a Bíblia, né, por ter passado tantos anos como evangélica. E a minha irmã, ela fala, eu preciso ser evangélica, a religião refreia aquilo que eu talvez não conseguisse, que é beber um vinho a mais, uma bebida a mais, né? Então, as pessoas sabem, de repente nem todo mundo tem condições de, por si só, e pela sua análise da consciência, refrear os seus pendores, Totti, né? De repente, é aquele caminho que é bom para ela nesse momento.
Nós sabemos que essa vida é uma das etapas. Nós temos múltiplas etapas. De repente, determinada religião é uma etapa necessária nessa etapa. Claro. Então, quem somos nós para falar que não? Se nós virarmos e falarmos que não... Kardec jamais falou que fora do espiritismo não há salvação. Sim. É fora da caridade não há salvação. Então nós não somos tolos de falar, não, só o espiritismo é bom, o resto não é bom. Ah, pobres tolinhos, eles vão descobrir que tudo é ruim, só aqui é bom. Não é assim. Todd, você está querendo ler, eu estou falando demais. Não, fala. não. Deixa eu ver aqui, uma do Victor Hugo, que ele fala justamente isso aí que você colocou agora. A tolerância é a melhor das religiões. Exatamente. Victor Hugo. Lindo. A nossa irmã Marli está colocando para a gente: gostaria de pedir que ao final façamos uma prece em prol do Brasil, que vive nesse momento a lição da tolerância através da política, que possamos ser mais tolerantes com nossos irmãos. É o que você colocou agora da política. Vamos sim, Marli, a gente faz uma corrente. Façamos. A Ângela falando que perfeito, respeito é tudo. A Marli, maravilhosa frase de Voltaire: a sabedoria dele precisa nos atingir, precisamos praticá-la. Eu estou apaixonado por Voltaire. Vou pedir licença a Ângela, a Ana aqui, para ler. Eu peguei algumas frases de Voltaire que pincelei, já vou ler aqui para você. E aí eu comecei a pesquisar Voltaire e eu fiquei encantado com ele, né? Aí começou o estudo dele através, né, de uma 1689, quando ele viu que uma família, uma pessoa tinha sido tinham agido de forma de intolerância para com essa família, foi preso injustamente. Aí ele começa a buscar as coisas tudo, aí ele começa a trabalhar a tolerância, né, e se torna um grande falando da tolerância. Então eu fiquei apaixonado por Voltaire. Vou pesquisar, vou passar a ler mais sobre esse nosso irmão. Aura Miranda: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Claro, isso aí. Né? Grande Paulo de Tarso. E tem uma coisa aqui também, vamos ver aqui. Francisco, faz a gentileza. A gente está vendo, está faltando muita tolerância no modo geral. A Cláudia: acho que no dia em que apenas direcionamos nossos corações e sentidos para a mensagem do Cristo, passando a vivenciá-la de forma verdadeira, o respeito ao outro, a tolerância será algo natural em nós. Com certeza. Né? Obrigado, Francisco. Então, a doutrina espírita nos coloca, né, bem clara que cada um está numa posição, no entendimento. Então temos que tolerar. Hoje pensamos assim, como você falou, amanhã vamos mudar, mas respeita a visão daquela pessoa. É claro. Né? É um jeito dela pensar hoje. Vamos lá. E você, mais sobre a tolerância? Você me passou esse vídeo que você comentou bastante ali ontem. A gente vê umas coisas assim. Mas aquele rapaz que chama a atenção todo no vídeo, eu orei por ele. Aquele pastor, né? Orei muito por ele. Eu fiquei assim muito assustada com a fala dele de ódio no vídeo, quando ele fala que se ele pudesse exterminar, ele fala diretamente a nós, exterminar o espiritismo da Terra, ele seria muito feliz. Então, assim, que carga de ódio, né? Por que agir assim? E, inclusive, ele volta o seu ódio contra os próprios irmãos evangélicos, né? Que... infelizmente, por que crescer tanto a intolerância e o desrespeito uns com os outros? É incompreensível, Eu orei bastante e por ele ontem, hoje acordei pensando nele e orei por ele também, vi ontem no vídeo. E ontem na nossa leitura do Evangelho em casa, né, no lar, aí caiu sobre aquele amar os inimigos, né? Aí eu falei, olha só que bacana, o nosso tema amanhã é esse, que fala Jesus ensinando a amar os inimigos. Olha que ensinamento de tolerância é esse? Orar por aquele que vos persegue, tudo, seja... Você sabe que esse amar da fala de Cristo não é o mesmo amar que nós amamos os nossos filhos, mas é o respeito, né? É a honra e o respeito. Eu honro você pelas suas escolhas, nós somos iguais, eu não preciso te beijar, etc., mas eu te honro e te respeito. É esse amor, é o amor ágape, né? O amor de um ser humano para outro ser humano. Eu respeito suas escolhas.
Ele começa, eu peguei aqui, ó, eu viste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aquele que vos persegue e calunia. Ou seja, tolerância sempre, 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 sempre. Entender que o outro está agindo daquela forma. E ele falou isso, aquele que agride, é o doente é que precisa de amor, precisa mais de carinho, precisa mais de atenção. Ana, vamos pular um pouquinho para a família. Vamos. É o mais difícil dentro de casa. Eu tolero você, tolero aqui os outros, todo mundo aqui, com vocês eu tenho uma paciência, mas eu estou falando de mim, mas em casa eu não tenho. Com a esposa, com a filha, com o filho. Então, olha só, eis a questão. E nisso é que eu fiz questão de contar aquela história dos monges. Os monges não descuidaram mais um minuto sequer. 24 horas de preocupação em respeitar o outro, porque poderia ser o Messias, e a si próprios. Sabe o que a gente faz? Da mesma forma como eu, quando chego em casa, a primeira coisa que eu faço é eu arranco o sapato, a gente arranca a persona quando chega em casa. Porque nós temos personas que nós vestimos. Nós temos uma postura no centro, nós temos uma postura no trabalho. Quando a gente chega em casa, sabe aquele... E do mesmo jeito em que na rua nós tomamos cuidado, mesmo que muitas vezes com raiva, mas a gente toma cuidado com o social, em casa o social vai para o brejo, né? Porque a família é o buril, né? Essa é a fala de Emmanuel, é o buril. Antigamente, você sabe o que é o buril, né? Antigamente os pregos, eles tinham pontas quando eles eram feitos e, né, eram fundidos, então eles colocavam dentro de um recipiente que ficava rodando, aí um prego ficava passando no outro até ficar afiadinho por si só. A família é isso, tá com dificuldade, vamos botar tudo no mesmo lugar, vamos ver se eles acertam, né, as arestas. E as arestas aparecem. Você vê, na minha família, minha família é toda evangélica, eu sou espírita. Não é... Claro que a minha família adoraria que eu fosse evangélica, mas ninguém desrespeita a minha escolha. Ninguém. Minha mãe pertence à igreja atualmente do R.R. Soares. E ela fala, eu levei a sua foto para mergulhar lá no óleo. Falo, mãe, leva mesmo, leva a família inteira, mergulha mesmo, porque é um pensamento de fé dela, claro, né? claro. Então, se ela acha que ela está me fazendo bem, eu ainda falei assim, mãe, mas não fica tirando cópia não, faz xerox da minha foto, que aí você mergulha melhor, vai fazer um monte de xerox, que fica melhor. Então, eu poderia bater de frente e falar, isso é uma besteira, mas não. Quando eu tinha 7 anos de idade, minha família já era evangélica e de uma facção evangélica muito intolerante. E eu virei para minha mãe e falei, eu quero fazer primeira comunhão. Cara, não tem nada pior para o evangélico do que o seu filho quer comungar como um papista, né? Porque essa é a fala. A minha mãe ficou horrorizada. Eu falei, eu quero fazer primeira comunhão. Eu fiz. Ela respeitou. Então ela também me deu uma lição de respeito, porque ela respeitou a minha escolha de fazer. Claro que ela falava, não, mas enquanto você morar comigo, você vai ser da minha religião. Tudo bem, mas quando eu não morei mais, a primeira coisa que eu fui ver é como era ser católico. Eu queria saber. Eu sentia uma atração, né? E eu queria saber. Mas ela respeitou, ela me deixou fazer a primeira comunhão. E depois eu, por mim mesma, fui ver como era, porque eu queria aprender. Eu queria frequentar a missa, entrei no grupo de jovens, só que aí o Espiritismo me alcançou e já era, né? Esse um exercício para dentro de casa, família, talvez a água da paz que o Chico fala, né? Isso. Contar até 10, porque é difícil. O contar até 10 é um exercício de tolerância. Vamos ser tolerantes. Por exemplo, nas redes sociais, te agride a pessoa colocar que está apoiando determinado candidato que está juntando as massas, né? Não vamos citar nome nenhum, mas te agride, coloca lá não seguir, que você não vai ver mais as postagens da pessoa. Mas não é por isso que você vai desfazer a amizade. A frase mais importante, Totti, é: aquilo que nos separa não deve destruir aquilo que nos une.
As coisas que nos separam não podem destruir aquelas que nos unem. O que me une a você? Me une a você que nós comungamos da mesma fé. Não interessa ser o candidato, eu vou ter raiva de você agora por causa do seu candidato, por causa da sua escolha de vestimenta, por causa do seu cabelo, por causa do seu piercing, por causa da sua tatuagem. Imagina! As pessoas, a gente vê uma agressão muito grande nas redes sociais. Ou ser indiferente, deixa, postou lá, você não gosta, não comenta, não alimenta, não alimente mais aquilo, deixa pra lá. Guarda para você, porque afinal de contas, junto com o seu rancor, há uma carga fluídica e você é responsável por aquilo. Você é responsável pela intolerância, não só que você exprime com as suas palavras, mas aquela que você manda com o seu pensar, com o seu pensamento. Pensamento é uma força imensa e nós, mais do que ninguém, sabemos. Por que você vai endereçar pensamento de ódio? E a gente não pensa. Eu postei antes de ontem, 2 dias atrás, antes de ontem, alguma coisa meio política. Aí eu vi um comentário assim, na hora eu fui lá e escolhi. Falei, opa, já não estão vendo como eu estou vendo. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque você pensa, você já emana, você coloca, posta ali, você está postando para todo mundo. Posso pegar o seu gancho do não estão vendo como eu estou vendo? Claro. Tem uma historinha que é muito conhecida, todos os oradores conhecem, né? Porque muita gente já contou. É a história que aconteceu na Índia, aproveitando aqui a minha garotinha indiana, Krishna, né? Aconteceu na Índia. As pessoas que têm defeitos são colocadas à parte, são párias, né? São Dalits. Então são colocadas à parte. E tinham 6 cegos que moravam juntos. Você deve conhecer essa história. E eles eram cegos de nascença. E tinham um cuidador. E eles ouviram o barulho de um elefante. O elefante é sagrado. E o cuidador não estava. Então eles falam assim, olha a chance que a gente tem de ir para a rua palpar o elefante. Parece que ele está na porta. Você conhece, que você já balançou a cabeça. Aí foi lá o primeiro cego e falou assim, ih, o elefante é igual uma árvore, porque ele apalpou a pata. O outro, não, seu idiota, o elefante é igual uma cobra, porque ele estava apalpando o rabo. Aí o outro falou assim, nossa, com esse barulho todo, o elefante é igual um tapete, porque ele estava apalpando a orelha. O outro, não, o elefante é igual uma parede, porque ele apalpava a barriga. E o outro que foi apalpar a tromba falou assim, nossa, é uma cobra e muito grande, né? E começaram a discutir. E quando o cuidador chegou, falou assim, ah, seus tolos, o elefante é isso tudo, mas é isso tudo junto. É por isso que Deus é um, mas as visões da religião são diferentes. Essa história é sempre utilizada para isso. As visões são diferentes, mas Deus é o mesmo. Não interessa, Shakespeare já dizia, a rosa não deixa de ser chamada de rosa se muda o seu nome, a flor é a mesma. Então são visões diferentes. Às vezes a gente faz uma colocação por causa de um sentimento nosso, mas quem vê a nossa postagem não entende o nosso sentimento. Ele lê a postagem e interpreta com os seus óculos, né? Como diz uma frase muito bonita do Simonetti, que maravilha se Cristo fosse a maneira como você enxerga, os óculos que você usa para ver o mundo, porque cada um tem uma lente diferente para entender. Por isso que nós devemos respeitar o não sei como o outro está vendo. Se só gostássemos do amarelo, seria das outras cores, né? A Sônia Conte, um abraço. Suzy Novaes, Perpétua Ferreira, Cidinha Mota, a Neide Chaves está mandando um recadinho para você. Amei ouvir a Ana no Evangelho no Ar. Ah, que bonitinha! E com os amigos, também a gente tolera os amigos quando estão bajulando, mas um erro, uma diferença, quando pisa no calo também a gente já não tolera mais. Quando está elogiando, quando vem o elogio, né? É porque nós temos a ilusão, nós nos unimos por afinidades. E quando vem a primeira não afinidade, nós encrencamos. Também é uma falta de respeito, né, Totti? Que outra frase linda você tem pra gente? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ana, por favor. Tolerância não significa aceitar o que se tolera. Eis a questão. Assim, não existe coincidência, né? Eu recebo muito livro em e-book.
e hoje eu recebi um chamado Tolerância. Eu falei, não acredito. Nossa, que bacana. Aí eu baixei, mas não ia dar tempo de ler, porque foi agora depois do almoço, mas ela começa falando isso, e eu achei lindo. Ela fala: tolerância para com as escolhas é diferente de tolerar a violência, tolerar a injustiça, senão seremos passivos. Não, eu não posso tolerar a injustiça, eu não posso tolerar a discriminação, tolerar a violência, não posso tolerar. Isso não. A nossa tolerância é com relação ao outro, às escolhas do outro. Eu falei com você e eu acho importante colocar, quando eu pintei esse quadro, que é o que nos une hoje, né, o quadro, eu fiquei chocada, porque pela primeira vez, talvez tenha sido inspiração realmente dos amigos espirituais, eu fui colocando figura por figura que eu pintava com a maior alegria e vendo a reação das pessoas. E a figura que teve menos curtidas foi a do árabe, e eu não entendi por quê. E todos tiveram assim 3, 4 vezes mais curtidas do que o árabe. Então eu fiz um libelo contra a intolerância e aprendi uma lição de preconceito. As pessoas têm preconceito. Esses preconceitos acabam sendo um caminho tortuoso para a intolerância. É uma pena, porque a religião árabe é a religião árabe, é o islamismo. O islamismo não é um e outro indivíduo, né? A religião árabe tem coisas lindas e completamente parecidas com o que nós acreditamos. Eles têm um respeito por Jesus, eles repetem falas muito importantes de Jesus, têm um respeito por Maria muito grande e muitas outras coisas. Eu os admiro profundamente, assim como eu admiro todos, né? Mas todos têm coisas a serem aprendidas e respeitadas. Preconceito, nunca, de jeito nenhum. Gosto muito dessa frase do Gandhi, porque afirma isso. A gente pode tolerar, a gente pode respeitar, mas não ser conivente. Conivente não nunca. Apoiar, não estar ali, né? Mas é o que eu estou te falando. Eu respeito a sua escolha de candidato, mas não quer dizer que eu vou votar. Eu tenho outra escolha. Não quer dizer que vai mudar a minha opção. Isso. Olha, você quer ver um exemplo com relação? Você falou de opção sexual? Homofobia, phobos, é medo. Homofobia significa que eu tenho medo do homossexual. O que te agride tanto a pessoa homossexual que você vai agir como age? É medo. Você tem medo da pessoa, ela agride alguma coisa, você não tem certeza das suas próprias escolhas? É a escolha da pessoa. É uma questão de identidade. A pessoa se identifica assim. Nós espíritas sabemos que nós devemos passar por todas as roupagens. Nosso par, agora eu vou falar como bióloga, né? Nosso par 23 vai vir uma hora como XX, uma hora como XY. Isso vai ser a nossa genética, vai ser o nosso sexo. Existem 2 sexos, mas existem infinitas identidades. As identidades, eu não posso falar nada. Se a pessoa não conseguiu se identificar com aquilo, ela não conseguiu passar por uma prova que ela deveria passar nessa vida, então mais ainda eu tenho de orar por ela, estar com ela, respeitar, porque ela não conseguiu. Por exemplo, Totti, eu tenho que emagrecer, mas o chocolate e a pizza fazem assim para mim. Você vai me jogar lá no Vale dos Leprosos porque eu não consigo emagrecer? Então são as minhas dificuldades com as minhas provas. E eu vou sofrendo cada vez mais com a minha artrose porque eu não estou conseguindo emagrecer. Então são as minhas provas que eu não consigo vencer. Mas assim também nós não podemos ser preconceituosos e desrespeitosos com aquilo que a gente não consegue vencer. E é por aí, né? Respeito mais do que nunca. Pegando um ganchozinho, tipo assim, a gente vê os irmãos nossos que são os marginais, que vivem à margem da lei, que fazem esses absurdos, a política, ou seja, a gente tem que haver esse respeito com eles, não ser conivente, ou seja, a gente acaba criando uma carga muito negativa. Tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, como Jesus, né? Não ser aceita a pessoa, não conivente com o pecado, com as coisas. Então a gente leva uma carga muito pesada para essas pessoas. Acho que tem que haver mais respeito, não concordar, fazem errado, tudo, mas as pessoas ainda tem que pagar, tem que cortar, tem que fazer.
É a história da mulher apedrejada. Lembra? Jesus não permitiu que ela fosse apedrejada, mas ele falou para ela: vá e não peques mais. Ele não concordou com o que ela tinha feito, mas entendeu e falou: então não faz mais. É diferente, eu não vou te matar por isso. Eu entendo que você não conseguiu, não entendeu, mas agora você vai e não faz mais. Só. É a mesma coisa. Trazendo para a nossa doutrina, para a gente encerrar, então a gente, como disse Chico, já vivemos várias vidas, né? Estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então o que chega para nós na família, nas adversidades da vida, ou seja, paciência, respira, tolera. E é claro, como eu te falei no começo, Jesus falou: seja o seu falar sim, sim, não, não. Se você achar que você não deve se calar, como fala Gandhi, sim, você não se cale. Você fale, né? Jesus foi assim, firme nas suas opiniões. Nós lemos hoje firmeza e constância. Nós vamos ser firmes nas nossas opiniões sem desrespeitar o outro. Nós vamos falar. Em frente à intolerância que mata, nós devemos falar. Nós devemos nos posicionar. Claro, como fez aquela pastora luterana: não, eu não vou ver isso de braços cruzados. Eu vou agir. Destroçaram em nome de Jesus, eu construo em nome de Jesus. Verdade. Alessandra Martins, muito bom, adorando ouvir vocês. Obrigado por vocês tolerarem a gente. Obrigado. Um abraço, Alessandra. Está chegando a nossa hora, 2, 3 minutos para você falar mais sobre essa questão da tolerância, o recado que você gostaria de mandar para esse mundo, esse planeta. Eu queria que você colocasse aquela outra frase de Voltaire que você não colocou. Acho que nossa, você pegou um bocado, hein? Eu peguei bastante mesmo, sabe? Essa do Voltaire, essa daí eu acho a cara do Chico Xavier. É mesmo. Tolerância é consequência necessária de percepção. Ou não. Posso não concordar? Tolerância, discórdia, a discórdia. É isso aí. Eu acho que esse é o recado para o nosso Brasil. A discórdia é a grande peste do gênero humano e a tolerância é o seu único remédio. É claro que nós vamos discordar, ainda mais que nós estamos vivendo momentos sombrios e nós sabemos que nós temos os instigadores das discórdias, né? Mas é mais um motivo para que nós sejamos tolerantes, né, Totti? Para que nós não incendiemos mais esta fogueira, essa grande fogueira. Nós queremos que o ser humano aprenda, que o Brasil cresça, que ele melhore, que ele tome um rumo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos, para que seja uma pátria amorosa, consoladora. Nós não queremos ver a discórdia imperar. Então nós também não podemos pôr fogo na discórdia. Nós devemos dar um exemplo de tolerância. Nós devemos agir com tolerância. Eu tenho ficado muito triste de ver muitas pessoas que têm conhecimento e que usam a sua voz para falar sobre as coisas divinas, sobre Deus, sobre religião, agindo com intolerância cada vez mais, né? Eu acho isso muito triste. É hora de, como disse aquela moça Marli, né? É hora de nós orarmos muito por nosso país. É hora de muita vibração, de muito amor no coração, de muita fé e fazer as escolhas corretas, né? Porque somos nós que construímos uma parede, se faz com tijolos. Cada tijolo fazer a sua escolha correta para construir um edifício de harmonia para esse país, para ele se levantar, né? Aproveitando o gancho, a gente